Hoje na lição de número 4 do nosso livro, lembrando sempre, o livro tem 13 lições, e da lição 1 à lição 10 são conteúdos de diretrizes e princípios de interpretação bíblica. E as lições 11, 12 e 13 são exercícios de aplicação, né, desses princípios e diretrizes para a interpretação bíblica. Então, vocês vão fazer 8 provas, valendo 8 pontos, e 3 pontos vai ser de resolução dos exercícios. Então, vocês têm que estudar todo o livro. Então, lição 11, respondendo os exercícios da lição 11, ganha 1 ponto. Respondendo os exercícios da lição 12, ganha mais 1 ponto. E da lição 13, também mais 1 ponto, né? E juntando os 3 pontos dessas 3 lições, mais os 8 pontos da prova, dá 11. Então, tem aí ainda 1 ponto extra sobrando. Muito bem. Então, hoje, na lição de número 4, vamos falar sobre diretrizes para o estudo das palavras e do contexto gramatical, né? Afinal de contas, Deus se revelou na Bíblia através de palavras. Através de palavras, a gente chama palavra de Deus que foi escrita no idioma hebraico e aramaico, né, lá para o Antigo Testamento, e também no idioma grego no Novo Testamento. Então, as palavras, elas têm significados, as palavras transmitem sentido para nós. Então, é importante para a gente estudar, né, isso aí. Bom, irmãos, essa figura, eu quero chamar a atenção de vocês, espero que vocês estejam com o nosso livro-texto em mãos, Princípios de Interpretação Bíblica. Esse livro, irmãos, é excelente. Eu tenho vários livros, eu tenho aqui uns 15 livros de hermenêutica aqui em casa, mas esse aqui, ele é especial, porque ele é muito bom em conteúdo, em didática, em apresentação dos assuntos. E aqui na lição de número 4, que é a nossa lição de hoje, nós temos aqui na página 72, nós temos essa figura na página 72, e ela está errada, ela tem um erro aqui, né, que nós corrigimos aqui no slide. Então, veja bem, aqui fala dos contextos circuncêntricos. Então, quando a gente vai interpretar um texto bíblico, o ponto de partida da nossa interpretação é observar o significado de cada palavra que ocorre no texto bíblico. Então, começa aqui no centro, essa figura aqui de contextos circuncêntricos, ela lembra aquele ato da gente jogar uma pedrinha dentro d'água, né? Uma pedrinha no açude, na lagoa, e a gente joga a pedrinha e aquela pedra vai provocando aquelas ondas, né, ao redor daquela pedra, né? Então, a ideia aqui dessa ilustração é que a interpretação de qualquer texto bíblico começa, o ponto de partida é a gente procurar saber o significado de cada palavra que ocorre naquele texto. Por quê, irmãos? Se a gente não souber o significado de cada palavra, como é que a gente vai saber o significado da frase? Como é que a gente vai saber o significado da oração, do período, do versículo todo, do texto todo? Então, a gente primeiro precisa começar procurando saber o significado de cada palavra avulsa, e os dicionários estão aí. Para a gente saber o que é que significa cada palavra, sabendo que a Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, aramaico e grego. Então, os tradutores, quando traduziram para o português, eles tentaram, no máximo possível, reproduzir na língua portuguesa o mesmo significado que a palavra tinha lá no original. Então, a gente começa com o significado de cada palavra, depois nós vamos avaliar o contexto da frase em que cada palavra ocorre, o contexto imediato,
o contexto do livro, o contexto bíblico, o contexto histórico-cultural e o contexto literário. Então, a gente parte dessa sequência. A gente começa aqui na palavra avulsa e aí a gente vai expandindo, né? A gente vai aumentando, vai expandindo a nossa análise, a nossa interpretação, porque a gente vai ter que levar em conta, a gente vai ver daqui a pouco, por exemplo, você vê lá o significado da palavra carne, tem lá no versículo a palavra carne. Então, só que você vai lá no dicionário e vê que a palavra carne tem vários significados. E agora? Qual é o significado que ela ocorre lá naquela frase? Então, você precisa saber o contexto da frase para saber o significado da palavra dentro daquela frase, dentro daquele contexto. Aí, depois, você vai avaliar o contexto imediato, que são os versículos anteriores e posteriores, aquele versículo que você está interpretando. Aí, depois, você vai expandindo, né? Você vai alargando aí a sua análise, o contexto do livro. Depois, você vai avaliar o contexto bíblico de toda a Bíblia, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Em seguida, você vai avaliar o contexto histórico-cultural, né, da época que foi escrito o livro. E, por fim, o contexto literário, uma vez que a Bíblia emprega vários gêneros literários para poder transmitir a palavra de Deus. Então, todos esses contextos todos eles são importantes. Lembra daquilo que a gente falou em aulas anteriores? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, você não pode pensar, retirar uma palavra isolada de uma frase, de um versículo, de um texto e dar a ela o significado que você quer, não. Então, você tem que avaliar tudo de acordo com esses contextos. Então, até o final desta lição 4, até a lição 10, da lição de hoje até a lição 10, nós vamos trabalhar como fazer todas essas análises aqui desses contextos, tá bom? Então, meus irmãos, o círculo central, aqui, é a menor unidade de estudo, ou seja, a palavra, o significado de cada palavra. Em derredor deste círculo, há a frase e assim por diante, até o círculo maior, que é o contexto literário. Todos esses contextos devem ser levados em consideração para que possamos fazer uma interpretação adequada do texto. Então, o contexto, que a gente fala tanto, essa palavra contexto, ela é muito importante dentro da hermenêutica, porque o contexto é aquilo que faz parte do texto ou forma o seu ambiente. Essa é uma das mais importantes palavras da hermenêutica. Então, tudo que você for interpretar, não somente na interpretação bíblica, mas de tudo na vida, irmãos. Tudo na vida tem um contexto. As coisas acontecem dentro de um espaço-tempo. As coisas acontecem dentro de uma circunstância, dentro de um contexto. Então, você não pode, e a gente precisa ter muito cuidado, porque vivemos hoje em épocas de redes sociais, de vídeos, em YouTube, em que as pessoas editam pregações, editam discursos, editam palavras que são faladas e retira de contexto, até mesmo coisas escritas, retira do contexto e induz os leitores, os ouvintes, induz outras pessoas a entenderem de forma diferente. Então, há muita facilidade de se manipular o sentido das coisas por pessoas inescrupulosas que não têm compromisso com a verdade. Então, elas pensam palavras, frases, tira fora do contexto, e aí ela montam aquele negócio de um jeito que a pessoa tem uma interpretação errada do que realmente está acontecendo. Então, na interpretação bíblica, é fundamental que você leve em conta todos esses contextos na hora de interpretar
qualquer texto bíblico. Esse é o método de estudo histórico-gramatical ou gramático-histórico, porque é um método de estudo que leva em conta a gramática, leva em conta o sentido das palavras, leva em conta todo o contexto imediato daquele versículo, do livro, etc., e também o contexto histórico, cultural, etc. Né? Então, isso é fundamental na interpretação do texto bíblico, como também da interpretação de outros textos. Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? O significado singular. Uma palavra pode ter mais de um significado, dependendo do contexto da frase onde ela se encontra. Então, você observe, irmãos, que se você for olhar nos dicionários, você digita lá uma palavra qualquer no dicionário. Aí, no dicionário, dependendo da palavra, você vai encontrar muitos significados, né? Então, praticamente toda palavra tem mais de um significado. E aí você vai ter que saber qual é o significado específico que ela ocorre lá dentro da frase. Por isso que o nosso autor aqui do livro-texto, ele faz a diferenciação entre palavra e termo. Então, a palavra é uma coisa e o termo é outro. Por exemplo, o termo pode ser definido como uma palavra dentro de uma frase. As palavras, elas existem por si mesmas, com os seus diversos significados. Mas o termo se refere ao sentido específico que aquela palavra ocupa dentro daquela frase. Usado desta maneira, o termo tem um significado singular e específico. Um significado único, singular e específico dentro daquela frase. Cada termo tem um só significado em um determinado contexto. E pode acontecer, irmãos, de você ter um só versículo em que uma palavra pode ocorrer naquele versículo com diferentes significados. Então, você pode, por exemplo, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, a palavra grega cosmos, que significa mundo, que é traduzida por mundo, ela ocorre 3 vezes nesse versículo, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não sei se é João 3,17, João 3,18, uma coisa assim. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Então, essa palavra mundo aí, ela ocorre com o sentido de planeta Terra, o lugar onde a gente mora no universo, né? Então, Deus enviou o seu Filho ao mundo, ao planeta Terra. Então, mundo aí ocorre com o significado de planeta Terra. Então, é o termo que tem um significado específico, planeta Terra. Mas já na continuação do versículo, você tem a mesma palavra já usada com outro significado. Então, veja bem, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Observe que no mesmo versículo, a palavra mundo já é utilizada no significando a humanidade. Porque a humanidade é que pode ser salva ou pode ser condenada. Então, você, quando estiver interpretando um texto bíblico, você precisa saber o significado específico que aquela palavra ocupa em cada posição ali dentro da frase. Por isso que eles fazem a distinção entre palavra e termo. Os dicionários revelam vários significados. Aqui é um exemplo, né, da palavra carne. Os dicionários revelam vários significados da palavra carne, mas o seu significado como termo mudará conforme o contexto.
Então, aqui em 1 Coríntios 15, 39, a palavra carne, ela ocorre significando o corpo de um ser vivo. Inclusive fala, né, o corpo de um animal, né, o corpo em 1 Coríntios 15, 39, nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e a outra a carne dos animais, e a outra dos peixes e a outra das aves. Então, a palavra carne, em 1 Coríntios 15, 39, ela ocorre significando o corpo, né? O corpo de um ser vivo, seja homem ou animal. Mas a palavra carne também pode se referir à substância inteira do corpo humano, a substância inteira do corpo humano. Atos 2 e 26 diz: por isso se alegrou o meu coração e a minha alma exultou, e a minha carne há de repousar em esperança. Então, aqui, ele usa a minha carne, mas ele está não se referindo somente ao seu corpo, mas ao seu ser, ao todo do seu ser, corpo, alma e espírito. Então, a gente precisa, ao interpretar os textos bíblicos, saber visualizar em cada situação qual é o sentido específico que aquela palavra ocorre ali naquele versículo. Então, observe aqui em Romanos, capítulo 7, versículo 18, que diz assim, ó, Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não Tá falando, pastor Fábio. que na minha carne não habita bem algum. Então, a palavra carne, desse versículo 18, ela simboliza o quê? Ela simboliza o quê? Simboliza o corpo? Será que Paulo diz, porque eu sei que no meu corpo não habita bem algum? Não. Ele está se referindo à natureza carnal, à natureza humana, pecaminosa, né? Então, carne se refere a isso. Igual como Paulo também usou lá em Gálatas, capítulo 5. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, Paulo disse que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, a palavra carne, aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, ela já ocorre no sentido de natureza humana, natureza pecaminosa. Gálatas 5, 24 diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Né? Então, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, meus irmãos, a gente precisa saber o significado específico. Aqui eu vou, só para dar um exemplo aqui aos irmãos, aqui no dicionário, eu estou aqui em mãos com o dicionário da Bíblia de Almeida. O dicionário da Bíblia de Almeida é um dicionário muito bom, porque ele traz aí praticamente todas as palavras que ocorrem na Bíblia de Almeida, seja na atualizada ou na corrigida, e é um dicionário, ao mesmo tempo, de língua portuguesa e, ao mesmo tempo, um dicionário bíblico. Então, ele traz aqui, por exemplo, a palavra carne, ele traz 4 significados da palavra carne. Então, ele diz aqui, a carne, na Bíblia, como em Gálatas 2, Gênesis 2, 21, pode significar o tecido muscular do corpo dos seres humanos e dos animais. Um outro significado, o corpo humano inteiro, conforme Êxodo 4 e 7. Outro significado, o ser humano fraco e mortal. E quarto significado, a natureza humana deixada à vontade e dominada pelos seus desejos e impulsos. Então, quando você estiver interpretando um texto bíblico, você vai observar, que várias palavras que vai ocorrer naquele texto bíblico, ela pode ter vários significados, mas você precisa, no processo interpretativo, descobrir
o significado específico que aquela palavra ocorre naquele texto. Ou seja, você vai descobrir o significado do termo. Então, termo é diferente de palavra. Por quê? Todo termo é uma palavra, né? Mas o termo se refere ao significado específico que aquela palavra assume em determinada posição da frase. Então, o contexto tanto define quanto limita o significado de um termo específico. Em toda interpretação bíblica, irmãos, o contexto tem um poder muito forte, né, de determinar o significado daquela palavra. É principalmente o contexto imediato, porque é justamente o que está mais próximo dali. Então, é fundamental a gente levar em conta, né, o contexto para poder decidir qual é o significado. Por exemplo, lá em Gálatas, né, quando fala do fruto do Espírito, dos 9 gomos do fruto do Espírito, as 9 virtudes do fruto do Espírito, tem lá no grego a palavra pistis. Essa palavra pistis, no grego, ela tanto significa fé, quanto significa fidelidade. Tem os dois significados. E agora? Então, o tradutor, na hora de traduzir a Bíblia do grego para o português, ele vai ter que decidir qual é o significado que ele vai botar. Fé ou fidelidade? Hã? Alguém quer falar? Parando. Tava parando. Estava parando? Tava parando. Pastor Fábio, deixa eu dar aqui só uma observação. Pois não. Isso é tão importante que um certo pastor dirigente, ele pegou a palavra ósculo e ele não entendia o que significava ósculo e ele levou como se fosse óculos santo, óculos. Entendeu? E a doutrina foi só em cima disso aí, do óculos santo. Entendeu? A importância de saber... Dá uma viagem grande, né? É uma viagem grande, verdade. No primeiro dia, os irmãos estão vendo o slide na tela? Sim. Ok. No primeiro dia de aula, eu pedi aos irmãos para assistirem aquele vídeo, né, lá daquele pedreiro que era pastor de uma igreja ali em Serra, no Espírito Santo, e ele fez confusão lá para poder justificar o adultério dele com a irmã da igreja, né, dizendo que Deus mandou Oséias pegar uma mulher e adulterar com ela. Só que ali a palavra era uma mulher adúltera, né? Então, você, colocando um acento agudo no U, fica um adjetivo, adúltera, um adjetivo que qualifica o substantivo. Se você tirar o acento, aí fica a palavra o quê? Adultera. Já é um verbo. Então, muda completamente o sentido das coisas. Então, é fundamental, irmãos, que a gente entenda o que é que significa as palavras. E nem sempre as traduções nos ajudam. Tem versículo que é mal traduzido numa versão, daí a importância da gente consultar também outras versões. Por exemplo, tem um versículo lá em Romanos que diz... como é, meu Deus? Compartilhai... com os santos nas suas necessidades. Acho que é Romanos 15. Não, Romanos 12, 13. Romanos 12, 13. Tem, aqui na NVI, na Nova Versão Internacional, diz: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Só que na Almeida Revista e Corrigida, diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades. Irmãos, a maioria dos irmãos, quando lê esse versículo, ou ouve esse versículo, quando diz comunicai com os santos nas suas necessidades, o que é que as pessoas entendem? Olha, quando eu tiver alguma necessidade,
seja necessidade material ou qualquer de outro tipo, eu tenho que falar para os outros, eu tenho que falar para os crentes, eu tenho que falar para a igreja. Irmãos, eu estou aqui comunicando a vocês que eu estou necessitado de alguma coisa. Né? Já viu alguém pensando dessa forma, esse versículo? Comunicai com os santos nas suas necessidades? Só que, irmãos, que essa palavra comunicai no nosso idioma português atual não tem essa ideia, porque o significado do texto original é de repartir ou compartilhar. A ideia é compartilhar, repartir. Então, significa o quê? Que você compartilhe, reparta, né? O que você tem com quem está precisando. O significado é esse. Mas, se a gente não souber o significado direito, a gente, irmãos, leva-nos a erros de interpretação grosseiros, né? E a erros graves. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, na hora de ler, de interpretar, para interpretar corretamente, porque às vezes a Bíblia está falando uma coisa, a gente entende outra. E, às vezes, até a tradução atrapalha um pouco, né? Então, os irmãos não devem ficar só na leitura da Revista Corrigida. Eu sei que a Revista Corrigida é a tradução mais antiga do português, é uma das traduções oficiais da nossa igreja. Recentemente, uns 3 anos atrás, foi aprovado a nova Almeida atualizada também na CGADB, numa convenção da CGDB, foi aprovada como uma das traduções oficiais, só que ela não colou, não pega. O povo acha que Deus revelou a Bíblia na língua portuguesa, na versão Almeida Revista e Corrigida, com zip, capa mole e tudo, e índice, né? E não é assim. Infelizmente, essa tradução Almeida Revista e Corrigida, ela tem muitos erros de tradução e traduz muita coisa ao pé da letra que induz a muitas interpretações equivocadas. Então, a gente não deve ficar usando só uma tradução, devemos comparar. Quando você for pregar um texto bíblico, quando você for falar, preparar um estudo, leia aquele texto em várias traduções para clarear melhor o sentido das coisas. Então, o significado contextual. Quando se trata de descobrir o significado de uma palavra individual, o intérprete deve saber que em qualquer versículo o significado de um termo selecionado é limitado pelo seu uso naquele contexto. Então, o contexto ele tem uma autoridade muito grande em determinar o sentido com que aquela palavra ocorre naquele texto. Por exemplo, a palavra grega cosmos, né, que é traduzida por mundo, significa literalmente mundo. Se você for olhar no dicionário, como esse aqui, por exemplo, então a palavra mundo, aqui, ó, deixa eu ver aqui, mundo, aqui no slide que eu já fiz a partir do livro-texto, tem 3 significados da palavra mundo. Um significando o mundo físico, né, que é o cosmos, o mundo de pecado, o sistema pecaminoso humano, conforme 1 João 5,4, e toda a humanidade. Mas aqui, ó, nesse dicionário da Bíblia de Almeida, ele traz 5 significados da palavra mundo. Então, aqui, ele diz, o mundo significando a Terra, o planeta Terra. 2, o conjunto das nações conhecidas. 3, a raça humana. 4, o universo, que inclui o planeta Terra. 5, os ímpios e maus que se opõem a Deus e têm o diabo como seu chefe. E 6, os habitantes do Império Romano. Então, observe que você pode encontrar na Bíblia, pelo menos esse dicionário aqui revela, e ele dá os versículos, de todas elas, pelo menos 6, são 6 significados diferentes que a palavra mundo pode ocorrer na Bíblia. Então, quando a gente estiver lendo aquele texto, aquele versículo,
a gente tem que procurar saber. Então, por exemplo, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando diz Deus amou o mundo, esse mundo aí que Deus amou não está se referindo ao mundo físico, ao mundo geográfico, ao cosmos, porque a própria continuação do versículo, a parte B do versículo, já dá uma ideia de que esse mundo aí está se referindo à humanidade. Por isso que ele diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é fundamental que a gente entenda isso, né? Então, diz tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Então, fala de mundo de pecado, sistema pecaminoso. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Então, essa palavra mundo que ocorre aí nesse versículo, não ameis o mundo nem o que no mundo há, é esse mundo de pecado, o sistema pecaminoso humano que se opõe a Deus, né, que nunca vai, vamos dizer assim, bater, né, aceitar o governo de Deus, se submeter à vontade de Deus, e é esse mundo que o crente deve se afastar. O crente não pode se afastar das pessoas, do mundo das pessoas, o crente não pode se afastar do mundo físico, que a gente vive nesse planeta Terra, mas temos que ter distância desse mundo de pecado, desse sistema pecaminoso humano, não podemos jamais amar, e a Bíblia diz que quem quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Ok, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, a gente tem que buscar o significado das palavras e, consequentemente, do texto, mas como poderemos descobrir o significado único de um termo em uma passagem bíblica? Na busca pelo significado de um termo bíblico, o intérprete bíblico deve, pelo menos, recorrer aos seguintes auxílios: estudo do contexto imediato. Então, irmãos, é fundamental você saber, você primeiro ir olhar o contexto imediato. Você não pode cegamente pelo dicionário, não. Lá no dicionário tem lá 5 significados da palavra e eu vou escolher um daqueles e colocar. Não. Quem vai dizer qual é o significado é o contexto. Eu estava falando há pouco tempo para vocês, lá em Gálatas capítulo 5, sobre, versículo 22, sobre as virtudes do fruto do Espírito, e lá no grego aparece a palavra pistis, que tanto significa fé, como significa fidelidade. Só que lá naquele versículo, ela só significa uma coisa. Ela não pode significar as duas coisas ao mesmo tempo. Lá, onde ela ocorre, só significa uma coisa. E pelo contexto, ela se refere à fidelidade. Então, a maioria das traduções traduz ali em Gálatas 5:22 como fidelidade, como uma das 9 virtudes do fruto do Espírito, e não a fé. Então, tem que observar o contexto imediato. Os tradutores fazem isso direto, quando traduz de uma língua para outra, e nós, quando vamos estudar, precisamos saber disso. Outra coisa importante, consulta a dicionários. A gente precisa consultar dicionários de língua portuguesa, porque se a gente está lendo a Bíblia em português, então é importante que a gente tenha dicionário de língua portuguesa, dicionário bíblico, dicionário de línguas originais do hebraico e grego, Nós vamos mostrar para vocês alguns exemplos. Uso de concordância bíblica para a gente saber aquela palavra, ela ocorre em outros versículos da Bíblia, ela ocorre em outros livros da Bíblia, e ela vai ocorrer com qual significado, Então, a gente precisa saber disso. As referências cruzadas ou remissões recíprocas, que também vão ajudar a gente a identificar a ocorrência daquela palavra em outros locais, para a gente ver qual é o sentido que ela ocorre em outro local.
Em relação ao contexto imediato, né, que tem um grande poder de decisão sobre o significado das palavras, diz aqui o nosso comentarista que, às vezes, um termo de uma frase bíblica é definido pelo próprio autor bíblico, seja no mesmo versículo ou nos versículos antecedentes ou posteriores. É o contexto imediato. Então, vamos ver os versículos anteriores daquele versículo que você está lendo e os versículos que vêm depois. Então, por exemplo, lá em Marcos 5:41, quando diz Talita cumi, é uma expressão em aramaico, o próprio Marcos, ele disse, que significa, menina, a ti te digo, levanta-te. Mesma coisa, Eloi, Eloi, lama sabachthani, é outra expressão aramaica que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Diz também a Bíblia, quando fala, né, sobre Emanuel, aí a própria Bíblia diz que significa Deus conosco. Então, às vezes, o contexto imediato já diz de forma muito explícita qual é o significado daquela palavra. Às vezes, a definição não é muito direta, como a gente viu no exemplo anterior, porém, não deixa de estar clara no contexto. Então, por exemplo, vamos imaginar que você vai ler aqui 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16, um versículo muito conhecido de todos nós, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aí, assim, para que o homem de Deus seja perfeito, mas não é só Deus que é perfeito, não? Será que o crente ele pode se tornar perfeito como Deus ao ler, estudar a Bíblia, obedecer a Bíblia? Mas a palavra perfeito, irmãos, aí nesse versículo, não se refere à perfeição absoluta como Deus é perfeito. Então ele diz, o significado é dito na parte B do versículo, perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia fala em outras ocasiões, Abraão, né? Deus falou a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Esse perfeito aí não é perfeição absoluta como Deus, mas é no sentido de conduta irrepreensível, até atingirmos a estatura de varão perfeito. Não pense que você vai ter uma evolução espiritual, como diz os espíritas, e vai ficar igual a Jesus, não, que não vai. Você não vai se tornar Deus, não. Você sempre vai ser homem. Mesmo depois que for para o céu, vai ser um ser humano glorificado. Então, a estatura de varão perfeito. Então, essa é uma expressão que significa vai alcançar a maturidade. Vai alcançar a maturidade. Então, é muito importante que a gente entenda, né, o que entenda o contexto, os versículos que vêm antes e que vêm depois, para poder a gente entender isso, irmãos. Nós, pentecostais, quando lemos Efésios 5:18, que diz, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, nós, pentecostais, normalmente, a gente interpreta isso aí como batismo do Espírito Santo. Irmão, a Bíblia está mandando você ser batizado com o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Mas não é esse o significado. O significado de cheio do Espírito, em Paulo, aí em Efésios 5:18, se refere à produção do fruto do Espírito, se refere à santidade, à maturidade cristã. Não é o mesmo significado de cheio do Espírito lá de Atos dos Apóstolos. Então, a gente precisa saber disso. E no caso de Efésios 5:18, dessa questão de cheio do Espírito, os versículos anteriores, de Efésios 5:18, os versículos que vêm depois, justamente explicam o que significa ser cheio do Espírito. Quer dizer, o contexto imediato é quem vai ter um poder muito grande de dizer o que é que significa aquele termo ali
naquela frase, né? E no caso desse Efésios 5:18, na tradução Almeida Revista e Corrigida, ainda tem um erro de tradução, porque diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Essa palavra contenda está errada, ela não foi traduzida adequadamente, porque o sentido da palavra grega aí é de devassidão, libertinagem. Então, o sentido original do texto grego é não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Então, às vezes, uma tradução, por melhor que seja, ela pode falhar na tradução de um determinado versículo, de uma determinada frase num versículo. Por isso que é importante a gente conhecer o texto original, conhecer a palavra grega que está por trás ali daquela palavra em português, a gente observar o contexto imediato para não errar. O significado do termo liberdade em Gálatas 5:1 é explicado pelos versículos 2 a 14 como sendo a libertação da lei. Então, meus irmãos, é uma das coisas mais importantes na interpretação bíblica, é vocês observarem o contexto imediato. Os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois, para que você entenda mais adequadamente aquele texto que você está interpretando. Muitas vezes, a leitura da passagem bíblica em várias versões ou traduções da Bíblia ajuda-nos a entender o significado do termo. Então, recomendo muito. É claro que na igreja, irmão, ninguém vai levar várias Bíblias para a igreja, né? Claro, né? Pelo amor de Deus, não vai fazer isso. Na igreja, a gente só leva uma tradução, só leva uma Bíblia, um exemplar da Bíblia. Mas em casa, nos seus estudos, é bom que você leia em várias traduções. Então, temos aí as melhores traduções na língua portuguesa. Na minha avaliação, a melhor tradução é a NVI, a Nova Versão Internacional, a Nova Almeida Atualizada, da Sociedade Bíblica do Brasil. A Nova Versão Internacional é da Sociedade Bíblica Internacional, é comercializada no Brasil pela Editora Vida. A Nova Versão Transformadora é a NVT, comercializada pela Editora Mundo Cristão. Então, essas três traduções são as melhores. A Almeida Revista e Corrigida, que é a nossa tradução oficial, é uma boa tradução, porém é uma boa com muitos defeitos, com muitas dificuldades, porque é muito literal, é muito ao pé da letra e tem também muito erro de tradução e não muda as coisas, porque se mudar o povo vai falar, porque há, infelizmente, uma cultura equivocada, que parece até que Deus revelou a Bíblia em português na tradução de João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Então, se mudar qualquer coisa, inclusive tinha um texto lá em João, que diz que aquele que é nascido de Deus não peca. Talvez alguns irmãos ainda tenham Bíblias que ainda traz esse versículo traduzido dessa forma, que é um erro de tradução. É um erro de tradução. Aquele que é nascido de Deus não peca. Mas, na verdade, o sentido correto do original é aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado. Não é que não peca, ele não vive na prática do pecado. Mas, infelizmente, era traduzido errado isso, mas na versão de 2009, a Almeida Revista Corrigida, quando foi publicado o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, aí eles aproveitaram e corrigiram isso aí, que estava um defeito de tradução grave, Mas tem outros defeitos também. Então, nenhuma tradução é perfeita, irmãos, porque toda tradução é um trabalho humano. Então, uma tradução, por melhor que seja, pode traduzir um versículo não muito adequadamente, às vezes, noutra tradução é melhor. Então, por isso que é bom você comparar várias traduções e assim vocês vão ter um entendimento melhor do texto, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida?
Então, além do contexto imediato, na busca do significado, é importante que você consulte dicionários, né? Você consulte obras de referência, é muito bom. É claro, eu sei que são obras caras, são livros que não são baratos, mas são livros, irmãos, para a vida inteira isso aqui. Então, é importante que você tenha um dicionário da língua portuguesa, né? Um dicionário bíblico. Se você não pode comprar os dois, pelo menos compre esse aqui, o Dicionário da Bíblia de Almeida. Por quê? Porque esse dicionário da Bíblia de Almeida, ele é compacto, ele é objetivo e só traz o significado, né, das palavras que ocorrem no texto. Então, vamos supor, a palavra mundo tem lá 5 significados que ocorrem na Bíblia, mas só que fora da Bíblia tem outros significados, mas aí o dicionário só traz aqueles significados que ocorrem na Bíblia, inclusive cita lá um versículo. Então, é muito bom, não é muito caro um dicionário desse, barato. Tem o dicionário Vine, ou dicionário Vine, é publicado pela CPAD, traz o significado exegético e expositivo das palavras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. É muito bom, é muito bom. Esse dicionário Vine é excelente, é recomendado também para todos, né? Esse aqui é o léxico grego-português do Novo Testamento, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, né? Também é um dicionário de grego-português, também muito bom, é muito importante, né? Tem esse aqui, irmãos, que é um livrão assim dessa altura, não sei quantas mil páginas, né? Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. Então, isso aqui é muito detalhado, é obra de referência, exaustiva. Tem também o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, né? Esses livros aqui todos ambos são publicados pela editora Vida Nova. Então, aqui é bem detalhado, são definições bastante exaustivas, e é só, claro, que não traz todas as palavras gregas que ocorrem na Bíblia, e aqui também não traz todas as palavras hebraicas que ocorrem na Bíblia, não, né? Traz aquelas que são mais importantes. Tem também língua portuguesa, publicado pela editora Cultura Cristã, em 2 volumes, o Dicionário Teológico do Novo Testamento, que também traz as palavras gregas, né, que ocorrem no Novo Testamento, o significado delas, que também é muito bom, muito excelente. Esse dicionário Wycliffe, Wycliffe, eu não sei como pronuncia direito esse nome, mas esse dicionário aqui é publicado também pela CPAD, igual ao dicionário Vine, o dicionário Wycliffe, publicado pela CPAD. Aqui já é um dicionário bíblico, né, que tem vários termos, várias palavras que ele comenta sobre cada uma delas. Então, é muito bom esse material, são obras de referência, normalmente obras de referência não são muito baratas, mas é interessante, você que está estudando teologia, já está terminando o estudo do avançado, é bom que você tenha esses materiais, se você não puder comprar todos eles, né, pelo menos comece aqui pelo Dicionário da Bíblia de Almeida, depois vá para o Dicionário Vine, né, e o Dicionário Wycliffe. E tem outros dicionários, a editora Hagnus tem o Dicionário Champlin, a editora Vida também tem um dicionário, praticamente todas as editoras têm um dicionário bíblico, todos eles são muito bons, eu gosto muito de dicionários, inclusive nesse ano eu comprei vários deles que não tinha ainda, porque é muito bom para consulta, para pesquisa. Então, os dicionários eles trazem para nós esse significado das palavras, né? Tem também concordância bíblica exaustiva, concordância bíblica abreviada. Algumas Bíblias que a gente usa na igreja costuma trazer no final da Bíblia concordância bíblica e dicionário. Eu tenho uma Bíblia que eu uso lá no Templo Sede, é uma Bíblia que tem o dicionário da Bíblia de Almeida dentro da própria Bíblia,
lá no final e uma concordância bíblica. Então, isso é bom, ajuda, porque às vezes você está no púlpito, está no banco da igreja, você está ouvindo uma pregação, um estudo, e ali fala-se uma palavra, uma coisa, você vai lá, consulta, né, e vai estudando e vendo, ajuda no seu entendimento ali na hora. Às vezes você está se lembrando de um versículo, não sabe onde é que está escrito, vai lá na concordância lá e olha, e você acha aquela referência. Então, tem várias opções aí. E tem também, irmãos, outros materiais, os interlineares, né? Tem o Novo Testamento interlinear analítico, onde você tem o texto, no caso aqui, o Novo Testamento, é o texto grego do Novo Testamento, e cada palavra que ocorre, você tem a classificação gramatical. Para cada uma mesmo, é exaustivo, é detalhado mesmo. Cada palavra que ocorre lá no Novo Testamento grego, esses interlineares, aí ele tem aqui a classificação gramatical de cada uma. Diz se é verbo, ele diz qual é a pessoa, se é a primeira pessoa do singular, do plural, qual é o tempo, não sei o quê, destrincha tudo, toda a classificação gramatical de cada uma das palavras do Novo Testamento. Então, isso é muito bom, né? Tem aqui a Sociedade Bíblica do Brasil, publicou, são 4 volumes, né, do Antigo Testamento interlinear, hebraico-português. Então, tem um texto em hebraico e embaixo tem a tradução literal, ao pé da letra, em português. Então, isso é muito bom, né, para o estudo exegético dos textos bíblicos. Também tem o do Novo Testamento interlinear grego-português. Então, ele tem o texto grego e embaixo de cada palavra grega tem lá a palavra em português. E tem a famosa concordância de Strong, concordância exaustiva de Strong. E o que é que foi feito, irmãos? Os estudiosos, esse James Strong, o Tiago Strong, né, ele tem essa concordância, tanto tem o hebraico como o grego. Tem uma síntese dela naquela Bíblia de Estudos Palavra-Chave, aquela Bíblia de Estudo Palavra-Chave, publicada pela CPAD, tem lá uma síntese, não tem todas, mas a Bíblia, a concordância de Strong, ela traz lá mais de 8.600 palavras hebraicas diferentes que ocorrem no Antigo Testamento e mais de 5.600 palavras gregas diferentes no Novo Testamento. Então, essas traduções aí, elas colocam, irmãos, cada palavra do texto bíblico recebe um número. Então, a palavra grega que foi traduzida aqui, por exemplo, aqui tem um exemplo, né, de João, capítulo 1, versículos 1 a 2, né? Está aqui, os 2 versículos aqui iniciais do livro de João. Então, tem, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí, cada palavrinha, ó, tá aqui, veja que eu coloquei em negrito. Recebe o número 17 e 22. Princípio, recebe o número 746. Era, recebe esses 2 números aqui. Verbo, recebe a palavra, o número 3056. E, recebe o número 2532. Verbo, de novo, 3046. Ou seja, cada palavra grega recebe um número, e tem lá na concordância de Strong a definição do que é que significa aquela palavra. Então, o que é que acontece? Você tendo isso aqui, o Novo Testamento interlinear com a concordância de Strong, você vai saber, né, por trás de cada palavra em português, qual é a palavra grega que está lá por trás dela, para você ir lá na fonte, no original, para saber o significado. Então, é muito bom. Pena que não tem em português. Essa obra não foi publicada em português ainda. Essa aqui é a capa da edição espanhola, da concordância de Strong. Só temos aí a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, onde a gente tem lá, mas não é completa,
E tem também os softwares bíblicos, né? Com o avanço da informática, nós temos muitas ferramentas. Eu tinha essa aqui que eu comprei na Sociedade Bíblica do Brasil, esse DVD aqui, Biblioteca Digital da Bíblia, onde tem vários recursos, inclusive a tradução Almeida Revista e Atualizada com números de Strong. Com números de Strong. É justamente esses números aqui, que a gente clica em cima do número, aí tem a definição do que acontece, aí você pode pesquisar em todo o texto, Então, por exemplo, a palavra verbo, que recebe esse número 3056, quantas vezes ela ocorre no Novo Testamento? Você só clicar, digita lá, clica, ela vai listar todos os versículos do Novo Testamento que a palavra verbo aparece. A palavra no grego, a palavra logos no grego, não é em português, certo? É a palavra no grego, porque, às vezes, na tradução para o português, não usa-se a mesma palavra. Eu já falei aqui na primeira aula que a palavra hermenêutica tem na Bíblia, em vários versículos. A palavra hermenêutica, por exemplo, é a palavra lá que é traduzida no dom de interpretação de línguas, interpretar as línguas. Aquilo ali no grego é hermenêutica. Hermenêutica. Então, é muito importante a gente saber o significado no grego. E pena que esse material, software, em computador, isso aqui já não roda, só rodava até o Windows XP. Aí no Windows 10 já não roda mais, eu perdi tudo. Eu comprei também um DVD, que é o Comentário Bíblico Esperança, que rodava junto com isso aqui, essa aqui é a Biblioteca Digital Libronix. Aí não roda mais, os computadores vão mudando de sistema operacional, 32 bits, 64 bits, não sei o quê, aí esses programas não rodam mais. A Sociedade Bíblica do Brasil, lançou aí o Logos, software Logos, mas é muito ruim aquele software, tem poucos recursos, é muita coisa em inglês, que muitos de nós aqui no Brasil não têm acesso, e é extremamente pesado. Eu tinha aqui no meu computador e eu desinstalei na semana passada, porque ele dá pouco e é pesado demais, deixa o computador muito lento. Tem esse aqui, esse The Word, que é gratuito, esse software bíblico, que também você tem várias versões da Bíblia, você pode também pesquisar, tem a Bíblia Almeida Revista Atualizada com números de Strong. Então, são muitas ferramentas que você pode usar para saber o significado original. Tem esse aplicativo aqui, irmãos, que tanto você pode baixar no computador como no celular, esse Olive Tree. Esse aplicativo aqui, ele é interessante porque você compra dentro dele, você compra várias coleções, enciclopédias, livros digitais, você compra dentro desse aplicativo. Então, eu baixei no meu celular, você baixa de graça, eu baixei tanto no celular como no computador, esse aplicativo. E eu comprei nesse aplicativo, eu uso ele principalmente para ver a questão da Bíblia com números de Strong. Então, eu comprei, foi na época $30, ou foi $35, a Bíblia Almeida Revista Atualizada com números de Strong. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, como é que funciona isso aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, deixa eu colocar aqui do começo. Só um momentinho. Deixa eu compartilhar agora aqui a tela para me colocar exatamente aqui. Pronto. Aqui, irmãos, aqui está o software, esse Olive Tree, que a gente baixa tanto no celular como no computador, e ele fica
como é que se diz? Ele fica no seu computador ou no celular. Você tem aqui a biblioteca, onde você tem os vários livros que tem nele. Olha, aqui são os que eu tenho aqui, várias Bíblias, tem dicionário, e você pode comprar. Tem várias delas que são de graça. Tem a Vulgata Latina, a Bíblia King James em inglês com números de Strong, né? Você tem vários materiais aí. Tem essa Tesouro da Escritura, né, de conhecimentos da Escritura, que é uma espécie de referência cruzada. Então, você tem vários livros e você pode comprar também. Eu comprei essa aqui, é a Bíblia Almeida, a revista atualizada com números de Strong. Então, vamos imaginar um versículo aqui, você coloca aqui, tanto tem o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Tem a Bíblia completa na tradução Almeida, revista atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, com números de Strong. Então, vamos aqui, ó, João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Pronto. Então, o que é que diz João 1:1? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, você está vendo aqui só tudo em português. Mas, por exemplo, se você clicar aqui, ó, em cima da palavra verbo, veja que o mouse aqui fica com a mãozinha. Em cima da palavra verbo, você clica aqui, aí abre uma janela e diz, olha, por trás dessa palavra verbo aí, a palavra grega, né, que está lá no texto original, é logos. Então, diz aqui, ó, mostra a grafia no grego, mostra a transliteração para o português, que é logos, diz que o número de Strong, da concordância de Strong, é G3056, G de grego, porque as palavras lá do Antigo Testamento, que é em hebraico, é H, né? H, aí tem um número. No caso do Novo Testamento, é G mais um número. Então, essa palavra verbo aqui, ela, né, tem aqui a palavra grega, logos, e tem a definição, né, do dicionário lá de Strong. Diz aqui esse N, que é um substantivo, então diz aqui, ó, o significado. É o ato de falar, a palavra proferida a viva voz, que expressa uma concepção, uma ideia. B, né, o que alguém disse, né, uma palavra, ou os ditos de Deus, disse um decreto, um mandamento ou ordem, dos preceitos morais por Deus, tal. Então, enfim, ele vai trazer aqui, né, toda a definição, o que é que significa, né, a palavra logos lá na época em que o Novo Testamento foi escrito. Esse dicionário de Strong, ele traz, e todo dicionário bíblico, ele traz o significado que a palavra tinha na época que a Bíblia foi escrita. Não importa se hoje os gregos usam essa palavra com um significado diferente, ou adicionou outros significados, isso aí é coisa da evolução da língua, mas o importante é saber os significados que essa palavra tinha na época que a Bíblia foi escrita. Inclusive aqui, além de você ter o significado aqui, você ainda pode aqui, ó, pesquisar por G3056. Aí ele vai mostrar aqui, né? Olha, no caso aqui, essa palavra G3056, que é a palavra logos, ela ocorre 327 vezes na Bíblia. E aqui, ó, ele lista todos os versículos do Novo Testamento, que ocorre a palavra logos no grego, está aqui, ó, tem a sequência aqui, de Mateus até Apocalipse. Tudinho, aí o versículo, onde tem a palavra logos, até ele destaca aqui, ó. Aqui, ó, ele foi traduzido como livro, né? Então, você tem, com isso, a pesquisa, né? É uma ferramenta, é uma das coisas que eu mais gosto, aqui dos softwares que eu mais gosto, valeu a pena, eu paguei $30 por essa Bíblia com número de Strong, porque ela é toda em português. A gente consegue aplicativo de graça aí, King James com número de Strong, mas é tudo em inglês. Mas essa aqui é em português e de fácil acesso, fácil utilização,
né? E é muito bom a gente usar, porque a gente descobre, irmãos, qual é a palavra grega, a palavra hebraica que está por trás daquela palavra em português. Por exemplo, aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Observe aqui, irmãos, que nessa frase aqui do capítulo 1, tem algumas palavras que estão em preto. E a maioria delas está aqui em verde, azulado, né? Observe que aqui, olha, a palavra aqui, ó, dos dons, essa aqui, ó, essa palavra dos dons, né? Essa palavra dons aqui, ela está em preto. Se eu botar a setinha aqui, o mouse em cima, não aparece nada. Se eu botar a seta aqui em cima de espirituais, aí vai aparecer. Por que que não aparece nada? Porque essa palavra dons aqui, ela não ocorre no original. Lá no texto grego do Novo Testamento, em 1 Coríntios 12, 1, não aparece a palavra dons. Aparece a palavra os espirituais. É tipo assim, a respeito os espirituais, não quero irmãos ignorantes. Então, essas palavras que estão aqui em preto, ó, são palavras que o tradutor coloca para poder dar sentido à frase, porque a forma de escrever o grego não é exatamente igual ao do português. Então, por que ele colocou a palavra dons aqui? É porque quando você começa a ver o contexto imediato, aí sabe que está se referindo a dons. Como aqui, ó, no versículo 4 diz, ora, os dons são diversos. Aí aqui já aparece a palavra dons, né? A palavra dons aqui é carisma, né? Carisma. Aí aqui tem a definição, né, da palavra carisma no grego e tal. Você pesquisa quantas vezes ela ocorre, né, no texto, ocorre 18 vezes no Novo Testamento, tá certo? Então, é um recurso muito interessante, é um recurso muito bom. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui 1 Coríntios 14, onde fala de mas não havendo intérprete, fique calado na igreja. Olha aqui, irmãos, a palavra intérprete, aqui em 1 Coríntios 14, 28. Olha qual é a palavra grega, diermeneutes, né, que é traduzida por intérprete. Ela vai ocorrer só nesse versículo aqui na Bíblia. Outra palavra aqui, onde diz... Olha, quando tal, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. A palavra interpretação aqui, ó, 1 Coríntios 14, 26. Qual é a palavra grega que foi traduzida por interpretação? É a palavra hermeneia, que significa interpretação do que foi dito, mais ou menos obscuramente por outros. É a palavra G2058. Essa palavra ocorre duas vezes na Bíblia. A primeira vez em 1 Coríntios 12, 10, quando fala do dom de interpretação de línguas, e a segunda vez é aqui nesse versículo, 1 Coríntios 14, 26. Então, aqui, irmãos, por meio desse recurso, tem vários outros softwares. O Brasil não é tão bem servido desses recursos. Em língua inglesa, nós temos muito mais recursos, mas o que tem aqui no Brasil já é suficiente, né? Dá para a gente fazer muita coisa. Aqui, ó, em Gálatas 5:22, fala dos 9, né, das virtudes do fruto do Espírito. Na atualizada, traduz por fidelidade. Na corrigida, traduz por fé. E qual é a palavra grega? Que é traduzida aqui por fidelidade, é pistes, então pistes, então ela pode significar tanto fé quanto fidelidade, então o significado dela vai depender de onde ocorre. Essa palavra pistes, ela ocorre 243 vezes no Novo Testamento, então está aqui, ó, tem hora que é traduzida por fé e tem hora que é traduzida por fidelidade. Quem é que vai dizer se é fé ou fidelidade? O contexto.
O contexto sempre é quem vai ter a palavra final, a autoridade maior, né, em dizer o significado da palavra. Ok, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Se vocês quiserem, procure depois na loja de aplicativos do seu celular e também na internet. Eu baixei tanto no meu computador, como também baixei no meu celular. Então, às vezes, você pode até ver o irmão Fábio no culto olhando o celular, mas às vezes não é porque eu estou olhando o Zap, não. Muitas vezes eu estou olhando aqui na Bíblia, Olive Tree, né, para saber qual é a palavra original, hebraica ou grega, que foi traduzida ali, a gente está meditando na palavra, tá certo? Então, é muito bom. As referências cruzadas, verbais e temáticas também ajudam muito. São textos em que a mesma palavra, usada da mesma maneira, aparece em um versículo diferente. Então, irmãos, observe aqui, isso aqui eu escaneei a partir da Bíblia de Estudo Pentecostal, que usa a tradução Almeida Revista e Corrigida. Então, temos aqui, ó, Marcos capítulo 9, versículo 31. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Observe que antes dessa expressão, o Filho do Homem, tem aqui uma letrinha O, né? Tem uma letra O sobrescrito. Isso aqui remete para uma nota. Às vezes a Bíblia que você está usando, que tem referência cruzada, pode vir no rodapé, lá embaixo, ou aqui no meio, como é no caso da Bíblia do Estudo Pentecostal. Aí você tem aqui, ó, 9:31, que é esse versículo aqui, de Marcos 9:31. Então, ele traz, ó, Mateus 17:19, Lucas 9:44. Isso aqui são dois versículos que falam sobre o Filho do Homem, que falam sobre o Filho do Homem. Então, essas referências cruzadas, elas são muito boas e muito importantes, porque você vai ver outros textos bíblicos que falam sobre o mesmo assunto, fala sobre o mesmo tema. Então, é muito importante olhar essas referências cruzadas, verbais, né, de palavras, outros versículos que ocorrem as mesmas palavras, e também tem referências cruzadas temáticas, em que uma história ou conceito paralelo, né, ocorre em outro local. Então, a Bíblia de referência temática que nós temos aí, a mais famosa, é a Bíblia Thompson. A Bíblia Thompson, ela não traz comentário de rodapé, explicando o significado de cada versículo, não. Ela é uma Bíblia de concordância temática. Concordância temática. Então, imagine aqui, você está lendo esse versículo, eu peguei aqui, eu nem me lembro mais qual é o livro, era para ter anotado, mas esse versículo 11 que diz assim, ó, Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, invocam o Egito, vão para a Assíria. Aí aqui de lado, irmãos, desse versículo 11, aqui de lado tem aqui ó, um número 1171. Esse número 1171 é um tema chamado sem entendimento. Aí você vai lá na Bíblia Thompson, lá no final da Bíblia Thompson, procura o número 1171, e nesse número 1171, que tem o título de Sem Entendimento, você vai ver vários versículos da Bíblia que fala sobre esse tema, de pessoas, cidades, né, que não têm entendimento, de gente que não sem entendimento. Então, é uma concordância temática, ou referência cruzada temática. Aqui, ó, ele fala Egito, 12:29. Aí aqui lá atrás, na Bíblia Thompson, você vai ter vários versículos que falam sobre o Egito. Ele também traz aqui, como fala que ele não tem entendimento, que significa, sem entendimento significa também insensato. Aí ele tem aqui, ó, o número 3446 para insensatez. Então, você vai lá, confiança falsa. Às vezes, você vai fazer um sermão temático
eu vou pregar sobre tema X, né? E aí você pode, ir numa concordância temática, você pesquisar vários versículos da Bíblia que falam sobre aquele tema, né? Pode lhe ajudar aí a ver um sermão. Então, meus irmãos, todos são recursos importantes para a gente interpretar o texto. Observe que aqui usa muita linguagem comparativa, simbólica, como ele diz aqui, Efraim é como uma pomba enganada, né? Então ele está fazendo essa comparação, que é uma pomba enganada, né? Que não sabe o que quer. E por quem é Efraim que ele está falando aqui? Será que Efraim, ele está se referindo... porque Efraim era um dos filhos de José, né? Que deu... Efraim e Manassés, né? Os dois filhos de José que deu nome a duas tribos de Israel. Mas só que aqui não está falando especificamente da tribo de Efraim, mas está falando sobre todo o reino do norte, as 10 tribos do norte, que às vezes era chamado de Israel, às vezes era chamado de Samaria e às vezes chamado de Efraim. Então você precisa saber o significado de cada palavra no texto, porque às vezes tem palavra que é usada também no sentido figurado, né? Então, nessa época, o reino do norte, né, das 10 tribos do norte, ficavam, como é que se diz? Pedindo ajuda, né, ao Egito para salvar eles, ajuda militar, mas, na verdade, a Síria derrotou o reino do norte e eles foram levados cativos para a Síria. Então, a Bíblia Thompson é uma Bíblia de referência temática, muito, muito importante. O exegeta não pode desconsiderar nem violar regras normais da gramática na sua interpretação da Bíblia. Então, não pode assassinar a gramática. A gramática estuda como as palavras são formadas e como elas se relacionam umas com as outras nas frases. Por isso que vocês já estudaram, na disciplina anterior, português e técnicas de redação para estudar bem isso. Aqui nós temos alguns tipos de palavras que desempenham papéis chaves na gramática. Os verbos são palavras de ação, que denotam ação. Pronomes são palavras que substituem nomes de pessoas, nome de lugares ou objetos. Conjunções ou conectivos são palavras como pontes ou conexões entre palavras e pensamentos, né? Ligam uma coisa a outra. Artigos, né? São palavras que especificam, tem artigos definidos, artigos indefinidos e assim por diante. O nosso livro-texto, nas páginas 82 a 87, traz lá vários textos bíblicos, né? Com várias palavras com essa análise aí gramatical. Então, é muito importante você fazer essa análise gramatical. E para terminar, irmãos, por falar em análise gramatical, eu vou apresentar aqui para vocês outro software bíblico. Esse aqui é de graça e está na internet. Esse aqui é de graça e é na internet. O endereço é esse aqui, Bíblia Português. O nome dele é esse aqui mesmo, Bíblia Português. E aqui é um print da tela que eu fiz, um print da tela, né? E aqui a gente tem aqui a análise de João 1 em 1. Então, eu fiz isso para dar aula em sala de aula, quando não tinha internet, mas como a gente tem internet agora, nós vamos mostrar ao vivo e a cores como é que funciona isso. Então, vamos aqui compartilhar o site da internet. Deixa eu ver aqui. Aqui. Irmãos, vocês estão vendo aí esse site? Bíblia Português? Amém, pastor Fábio, estou vendo. Está vendo, né? Pronto, isso aqui é um site da internet, é gratuito, tá certo? É gratuito. E esse site, irmãos, tem muitos recursos. Ó, tem a Bíblia,
King James atualizada, tem a Bíblia João Ferreira de Almeida atualizada, tem a Bíblia King James, tem a King James com números de Strong, tem essa outra aqui, que é a Darby, né? Tradução bíblica Darby, e por aí vai. A versão inglesa, revisada inglesa, e tem várias traduções, né? Tem a Vulgata latina, né? Tem a Timeline, tem capítulos interlinear, e tem muita coisa. Tem muitos... como é que se diz? Tem muitos recursos. Então, vamos imaginar aquele versículo que a gente colocou, João 1:1. Aqui, João 1:1, Evangelho de João. Aí aqui você escolhe o capítulo, o versículo e tal, como a gente vai do começo, João 1:1. Então, tá aqui, ó. João 1:1. Você tem o versículo na Bíblia King James atualizada, na João Ferreira de Almeida atualizada, na King James em inglês, na versão inglesa revisada. Aqui você tem uma concordância bíblica, Tesouro da Escritura, onde você tem aqui, ó, para essa expressão, no princípio, no começo, né? Que aqui é em inglês, né? Em inglês aqui, ó, no começo ou no princípio. Aí ele traz vários versículos da Bíblia que fala sobre isso, relacionada no princípio, né? Vários. Aí, ó, a palavra, né? A palavra, the word. Aí vários versículos que falam sobre isso. Então, aqui é uma concordância verbal, né? Uma concordância que traz vários outros versículos que falam sobre ele, né? Então, a palavra era, né? O verbo era. Então, são vários versículos, né? Que ele traz. Tem as referências cruzadas, né? Tá aqui, ó. Ele traz aqui também referências cruzadas, João 1:1. E esse site eu uso, irmãos, principalmente para fazer a análise gramatical, o interlinear. Então, aqui, eu clico aqui, ó, o interlinear, certo? De João 1:1. Então, observe aqui, ó. João 1:1 no interlinear. Aqui, ó, você vê que não dá para selecionar só o texto grego. Mas observe que aqui no meio, em preto, eu acho que eu vou aumentar aqui o zoom para facilitar vocês enxergarem. Ó, João 1:1. Então, aqui, ó, em preto, você tem as palavras gregas, exatamente como ocorre lá no texto original do Novo Testamento, a palavra grega. Aqui em cima, você tem a transliteração. A transliteração aqui em cima, em azul. Então, você tem aqui, ó, en arché, en hologos. Kai hologos, em proston theon. Kai theos, em hologos. Então, aqui você tem, ó, por exemplo, a palavra theos. A palavra theos, no grego, é escrito assim, ó. Aqui é o θ maiúsculo, o epsilon, tá, o O, o sigma. Então, transliterando, você tem assim, theos. Aqui é a transliteração para o português. E aqui você tem a palavra grega. Aqui embaixo, em vermelho e marrom, é o texto em inglês, certo? É o texto lá da língua inglesa. E observe, irmãos, que para cada palavra, aqui embaixo, ó, tem a classificação gramatical. Então, essa aqui, ó, esse en aqui, é uma preposição. Você bota o mouse aqui em cima e aparece aqui uma preposição. Aqui, ó, é um substantivo, no dativo feminino singular. Aqui é um verbo na terceira pessoa do singular, imperfeito do indicativo ativo. Então, dá toda a classificação gramatical. O artigo, aqui é um artigo nominativo masculino singular, aqui substantivo nominativo masculino singular,
uma conjunção, né, com a palavra de ligação, que é aqui, ó, né, o verbo era Deus. Então, aqui, ó, você tem tudo, ó, o verbo no perfeito e no indicativo. Então, conhecer essa classificação gramatical é muito importante. Por que que a gente sabe, irmãos, que aquele versículo diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Por que que a gente sabe que só é um fruto? Porque lá no original grego, a palavra está no singular. Então, aqui nessa classificação gramatical, a gente sabe se a palavra lá no original está no singular, se está no plural, se é um verbo, se é um substantivo, se é um adjetivo. Então, nós temos tudo detalhado. Tudo detalhado. E outra coisa, você tem aqui, ó, em cada palavra, você tem um número, tá vendo aqui, ó? Logos, número 3056. Número 1510. Pros, número 4314. Esses números são os números da concordância de Strong. Então, você clicando aqui, ó, no 3056, aí você abre aqui, ó, da concordância de Strong, é a palavra logos, e aqui ele diz aqui, ó, a palavra original é logos, a parte do discurso é um substantivo masculino, tem a pronúncia fonética, uma definição breve, uma definição curta do que é que significa, e tem mais informações aqui, ó, sobre o logos, e tem aqui, ó, diz que essa palavra logos ocorre 331 vezes no Novo Testamento, e dessas 331 vezes que ocorre, 45 delas é nessa forma aqui, logo, 10 delas nessa outra forma, e por aí vai. Porque aqui são tudo variantes da palavra logos, né? Aqui ocorre mais logos, né? 69 ocorrência, né? Mas tem variações dela. Aí diz, ó, cada uma que ocorre, onde ocorre. Você clicando aqui, por exemplo, ó, aqui você vai ver aqui as várias ocorrências dela. As 45 ocorrências, diz o versículo, como é que é e tal. Então, aqui você estuda bastante, de forma bastante exaustiva, esses recursos que são muito importantes, essa análise interlinear. E para cada palavra, você vai vendo isso aí. Você pode... Também tem um recurso aqui, deixa eu ver se é aqui, na forma de tabela. Deixa eu ver aqui, se é aqui. Que é bom, essa da forma de tabela aqui. Não é aqui. Deixa eu ver. Não é. Onde é, meu Deus? Grego. Aqui. Pronto, aqui, olha. Essa análise do texto aqui, lá de João 1:1, aquilo ali estava na forma de texto corrido e aqui está na forma de tabela. Então, veja bem, ó, para cada palavra que ocorre, ó, cada palavra no texto grego, essa coluna aqui, essa terceira coluna do texto grego, aí tem o correspondente em inglês, e tem a transliteração, certo? A transliteração é para o alfabeto, né? Com essas letras aí, que são as mesmas letras lá também do inglês. Então, você tem isso aí, para cada uma, você tem um número de Strong, para cada uma, e você tem a classificação gramatical, que chama a classificação morfológica, né? Então, a preposição, um substantivo, um verbo, uma conjunção, e por aí vai, né? Um pronome. Então, esse software, Bíblia Português, ele é muito bom, tem muitos recursos, e a gente recomenda para os irmãos, tá certo?
Então, meus irmãos, era isso que a gente tinha para conversar com vocês nesta noite, sobre as diretrizes para o estudo das palavras e do contexto gramatical, e estamos à disposição para alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer.